Mais uma segunda-feira, já estamos ao vivo no Instagram e agora ao vivo também aqui na plataforma pelo Facebook, né? Com o pessoal que sempre está conosco também. Bem, hoje nós vamos falar, já apresentei a professora Gisele, ela vai trabalhar aqui conosco hoje vários temas como RPV, precatório, essa questão do coronavírus. Vou aproveitar, nem falei para ela, mas nós vamos comentar também a situação das perícias, falar um pouquinho sobre a advocacia previdenciária, que é uma área em que ela tem tanto conhecimento. E então, nós vamos aproveitar a presença dela, tirar muitas dúvidas que as pessoas estão a respeito dessa ideia. Posso particionar o RPV e o precatório, vou receber, vou adiantar, o precatório desse ano não vai ser pago. Nossa, é desesperador, né? Eu não advogo atualmente, mas eu estou no grupo dos alunos da pós-graduação, em vários grupos de pós, eu vejo o desespero que o pessoal está no momento, e eu trouxe uma pessoa, né, das mais indicadas para falar para a gente sobre esse tema. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Ana, é um prazer estar aqui com você de novo. É muito gostoso, assim, a gente poder estar junto mesmo tendo que estar distante, né? E eu acho que a tecnologia serve para isso, para a gente poder se ver, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideias. E nesse momento tão complexo que a gente está passando, para a gente ter um pouco de sororidade, de solidariedade, de a gente conseguir um dar força para o outro, mostrar o que tá resolvendo num, né? Talvez ideias de como cada um está solucionando seus problemas dentro dos seus escritórios, no seu dia a dia, para a gente poder sair mais forte de tudo isso que está acontecendo, para a gente poder compartilhar conhecimento, para a gente poder avançar, né? Porque eu sei que o momento é difícil, mas se a gente estiver junto, a gente vai conseguir passar de uma forma mais segura, mais confortável, né? Porque a gente sabe que tem um monte de coisa acontecendo, estar preso em casa ou estar, né, em isolamento não é fácil, toda essa questão de estar longe da família. Eu não vejo a minha mãe, vai fazer 40 dias, minha mãe e meu pai, né? É só assim, só por videoconferência. Passei meu aniversário, fiz 40 anos na quarentena, eu quarentei na quarentena. Mas a gente vai levando e a gente tem que ter otimismo também, que as coisas vão dar certo, mas a gente não pode achar que elas vão dar certo sem que a gente faça nada. Então a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que focar para a gente conseguir resolver esses infortúnios, esses probleminhas que vão acontecendo nesse período. É uma honra poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Excelente, eu que te agradeço, como sempre, né? E já aproveitar para falar para o pessoal, né? Esse é um momento complicado, né, Gisele? Quando eu saio na rua e vejo, por exemplo, eu tenho saído pouquíssimo, saído só para fazer compra quando necessário, porque alguém tem que fazer a compra, né? A gente não tem como deixar de fazer uma compra, aquelas atividades que são, assim, necessárias para o nosso dia a dia. Mas mesmo assim eu tenho evitado, eu saio uma vez por semana. Mas eu ia comentar contigo que eu fiquei muito triste. Eu saí esse sábado para fazer algumas compras, inclusive eu faço as compras, quando o Anderson não pode, eu faço as compras lá para os pais dele, compro para minha mãe, para minha irmã compra para mim, a gente vai revezando. E eu fico muito triste quando eu saio e vejo o pessoal assim, sabe, como se nada tivesse acontecendo. E eu aproveito sempre para passar essa mensagem, porque meu marido é da área da saúde, o Anderson está trabalhando, ele está atendendo na linha de frente, então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas não estão nem aí, porque essas pessoas, elas não pensam, não é só nelas, né? Acaba não pensando em quem está lá trabalhando, porque os médicos, os enfermeiros, nós tivemos agora, recentemente, uma assistente de enfermagem que faleceu, né, ontem aqui em Curitiba, que era das equipes aqui. Então, isso tudo, eu acho que é sempre legal a gente lembrar o pessoal da importância de ficar em casa, não é só para si, mas é uma importância para pensar também no profissional da saúde que está lá trabalhando, porque quanto menos pessoas estão passeando, menos estão passando com o contágio, né? É claro que tem aquelas, Gisele, que a gente sabe que precisam trabalhar, mas vamos deixar só para aquelas que precisam, né? Para aquelas que não têm opção. Até porque a gente pode trabalhar de casa, graças a Deus, quantas pessoas estão podendo trabalhar de casa, né? Bem, Gisele, mas voltando para o nosso foco, né, que eu aproveitei aqui para falar do tema, que eu não aguentei, até porque a gente está numa semana bem emblemática aqui né, desse tratamento todo da pandemia, nós temos, então, situações que estão afetando os advogados. Os advogados podem trabalhar de casa,
mas o atendimento ao cliente ele foi mitigado, hoje é um atendimento que pode ocorrer pela plataforma online. Às vezes um cliente muito simples, ele é humilde, ele não consegue fazer, às vezes nem o WhatsApp não tem. A gente pensa que hoje em dia todos têm WhatsApp, mas a gente sabe que não é assim. Nós tivemos uma live aqui com o professor Seral, com o professor Zé Ricardo. Algumas pessoas elas não conseguiam nem sequer pedir o auxílio emergencial, porque parte dessas pessoas não tem um celular, smartphone, né? Alguns nem sequer um celular simples, imagina um smartphone. Mas, então, claro que eu não estou falando mal do aplicativo, acho ótimo que também haja tecnologia, né, no atendimento das pessoas mais carentes, mas a gente precisa viabilizar esse atendimento. A gente tem pessoas aí com auxílio-doença parado, com auxílio-doença sem fazer perícia, tem pessoas que tiveram benefício negado e não tem um benefício né, assim, algo que sustente a família, algo que possa vir a fazer a proteção para aquela determinada família, para aquele lar. Então, a gente está com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se na vida do advogado a gente já está vivendo várias medidas provisórias trabalhistas que afetam o direito previdenciário, regramento, portaria do INSS regulamentando a emenda, a reforma da Previdência, o problema do programa de cálculo, que é maravilhoso, que acabou de ser aplicado, mas que algumas pessoas ainda estão se adaptando a trabalhar com ele. Então, é tanta novidade. Fora isso, aparece uma notícia e depois um projeto de lei informando que os precatórios seriam utilizados para resolver a questão da pandemia. Então, de forma alguma, a gente está minimizando aqui, e de forma alguma a advocacia minimiza a questão da pandemia. Eu tenho certeza, né, que a advocacia, as OABs, em momento nenhum, minimizam. Mas o advogado se preocupa por quê? Porque o precatório, que depois eu vou passar para você e você vai falar muito melhor do que eu, ele nada mais é do que a verba alimentar do advogado, né? O advogado trabalha, às vezes fica meses sem receber, o escritório se programa para pagar suas contas com esses valores, afinal de contas, o advogado, na grande maioria das vezes, ele é um profissional autônomo, o escritório, ele trabalha esperando esses proventos, né? Eles estão ali dentro do provisionamento do escritório e, de repente, se resolve fazer cortesia com chapéu alheio. Eu vou chamar de cortesia com chapéu alheio porque os políticos não abrem mão dos dos valores próprios. Mas acharam por bem, né, colocar em jogo ali, colocar o dinheiro de segurados da Previdência, as pessoas que estão esperando o benefício, e também dos advogados. Eu passo a palavra para você falar um pouquinho para a gente, antes da gente começar com as perguntas, você falar, explanar para o pessoal como que você viu essa notícia, o que você vem fazendo nesse sentido. Eu sei que você atua tanto pelo IBDP como também pela OAB, e dizer já de antemão que é sempre um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Ana. Realmente, a notícia de que o governo estaria tentando utilizar o precatório para outro fim foi recebida com muita preocupação por toda a advocacia, mas também pelos segurados, pelos beneficiários, pelos servidores públicos que também são titulares desses valores, né? Que são verbas alimentares deles também que estão sendo redirecionadas, digamos assim. E quando houve primeiro uma PEC, que até o momento não foi efetivamente protocolada, ele está tentando buscar assinatura e não houve, e depois um projeto de lei para alterar a resolução 303 do CNJ, né, para suspender os efeitos durante a época da pandemia, a OAB e os institutos agiram rapidamente, inclusive o projeto que ia postergar os efeitos da resolução 303, ele foi retirado de pauta pelo relator, e agora, uma boa notícia, surgiram dois projetos, um em especial, 107 de 2020, para garantir por lei, é um projeto de lei complementar para garantir o pagamento dos precatórios antecipados durante a pandemia. Então, assim como a gente teve projetos mais negativos, né, que visavam postergar, atrasar o pagamento, a gente tem também agora tramitando projetos favoráveis a esse pagamento. E na sexta-feira, aliás, foi quinta-feira, veio uma resposta bem emblemática do Ministério da Economia, que diz que o dinheiro já está à disposição do CJF e que essa demora no pagamento seria em razão de movimentos dentro da justiça e não de movimentos dentro
do governo, né? Então, o governo diz o seguinte: olha, eu não estou mexendo nesse dinheiro, esse dinheiro já está disponível, o judiciário é que tem que fazer a liberação. E isso, vindo na semana passada, já começa a movimentar o AB, porque os primeiros ofícios que foram feitos foram para o CJF e para o Ministério da Economia, né? Mas agora o Ministério deu uma resposta dizendo: não é comigo, o dinheiro já está lá disponível. Então agora aumenta-se a pressão junto ao CJF para garantir o pagamento desses valores, para garantir a liberação, de preferência no primeiro semestre, dos valores relativos a precatórios da União. Hoje também a gente teve duas novidades, assim, duas decisões, destaques, né, importantes, não muito positivas. A primeira é que o TJ de São Paulo atendeu um pedido do governo e determinou a suspensão dos pagamentos dos precatórios estaduais e de alguns municípios por 180 dias. O pedido do governo era de a suspensão ser por 1 ano, mas ele deferiu por 6 meses, mas mesmo assim é uma postergação importante, né? E também o STF deu uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade que era até do estado de Santa Catarina, a OAB de Santa Catarina encaminhou, mas é algo que afeta todos os estados, porque acontece, o precatório estadual, quando surgiu, né, era de 40 salários mínimos, o teto de pagamento dos precatórios estaduais. Só que os estados, cada um no seu momento, baixou leis dizendo que o precatório lá era de 10 salários mínimos. E a maioria dos estados hoje utiliza esse limite, não os 40, mas os 10 salários mínimos. E a discussão lá é se seria constitucional ou não essa redução tão significativa, né? E o STF disse que sim, que poderia reduzir para 10, só que ele garantiu que os processos que tenham transitado em julgado até a lei, que não fossem afetados. Então, que esses processos tivessem o pagamento de RPVs de até 40 salários mínimos, mas que os processos que forem transitando em julgado posteriormente à alteração do limite da RPV estadual, e daí, por consequência, municipal também, né, que era 10 e agora eles baixaram para o teto do INSS, que é R$6.100, isso ele sinaliza de que essa redução é possível, mas diz que os processos que transitarem julgados antes da alteração eventual da lei, daí não seriam afetados. Mas a gente sabe, né, a maioria das leis já foi feita há algum tempo, então a gente sabe que muita gente é afetada. Então a gente tem uma situação onde os precatórios da União, que eram aqueles que estavam em dia, têm o risco de atrasar, mas já houve uma sinalização, pelo menos inicial do governo, que o dinheiro está disponível, e nessa informação, se o judiciário quisesse antecipar, poderia fazê-lo no primeiro semestre, liberar logo esse valor, tá? Mas, claro, a gente sabe que é muito mais profundo que isso e que essa resposta é uma resposta superficial, mas já sinaliza no sentido de que agora a pressão teria que ser, neste momento específico, além do cuidado legislativo para que não passe nenhuma lei que possibilite a utilização desse precatório para outro fim, a pressão agora tem que ser, sim, no judiciário, em duas frentes, a meu ver. Uma, para que o judiciário estadual... Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o presidente do TJ não permitiu essa postergação, né? Houve o pedido e ele respondeu que não. Mas em alguns estados começa essa resposta positiva pela postergação. Em 6 meses, em 1 ano, enfim, cada presidente do TJ pode fazer alguma ponderação com relação a isso. E daí vem a pressão para que os TJs não posterguem os pagamentos dos precatórios estaduais e municipais e frente à Justiça Federal, né, para que eles façam a liberação dos pagamentos dos precatórios de 2020. Isso é a situação relativa aos pagamentos previstos, né? Em paralelo a isso, a gente tem 2 medidas bem interessantes, uma baseada na Resolução 303 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, referente aos precatórios da União, e referente aos precatórios estados, municípios e Distrito Federal, a gente tem o artigo 102 dos atos das disposições constitucionais transitórias, da DCT. E nos 2 casos, o que é garantido? Pessoas maiores de 60 anos, então os idosos, pessoas com deficiência ou pessoas com doença grave, podem fracionar o precatório em até
Se for da União, 3 RPVs. Se for Estado, município e Distrito Federal, 5 RPVs. Então, eles podem... Vamos supor, a pessoa tem 100 mil a receber. Se for um precatório da União, ela consegue receber tudo aquilo, porque precatório da União, se são 3 precatórios, cada precatório é 60 salários mínimos, né? A pessoa consegue receber 180 salários mínimos nesse fracionamento. Então, nesse caso, da União, a maioria dos processos previdenciários vão ser convertidos em RPV unicamente. Porque, vejam, aqui a gente não fala de renúncia. Quando você diz, eu quero renunciar para receber por RPV. Não, aqui não tem renúncia. Você recebe antecipado as RPVs e, se sobrar valor, você recebe o restante no formato de precatório lá no momento que o precatório vier a ser pago. Certo? Então, da União, até 3 RPVs, Estados, municípios e Distrito Federal, até 5 RPVs. Qual a diferença? A da União, a única previsão normativa que a gente tem desse fracionamento é a Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 9. Já o fracionamento dos Estados, municípios e Distrito Federal, a gente tem o artigo 102, parágrafo 2º do ADCT. E você tem lá a possibilidade de 5, porque no CNJ ele fala só em até 3. Ele fala estados, municípios também em distritos, mas como ele fala só 3, o outro é melhor, porque são 5, né? E o outro está na ADCT, então tem um pouco mais robustez na hora de discutir se é constitucional ou não esse fracionamento de precatórios em RPVs, né? Então, o que viabiliza a antecipação de eventual pagamento que esteja, de processo que já esteja em fase final, ou até de pagamento de precatórios e que já estejam expedidos. Perfeito. Tem vários cuidados que a gente tem que ter, né? Alguns cuidados, por exemplo, uma coisa que a gente tem que ter no escritório é um planejamento financeiro e econômico. Porque, vejam, a gente muitos escritórios estão sem entradas de novos processos, porque estão sem atender clientes. E estão antecipando pagamentos do ano que vem, dos próximos anos. Então, antecipe sim o pagamento. Eu acho que se houver a possibilidade, faça a antecipação, mas tome o cuidado de fazer o seu planejamento financeiro do escritório, da sua atividade. Por quê? Porque lá na frente esse pagamento não vem. Então, você tem que... E a gente sabe que muitos dos escritórios vivem dos contratos de risco. Então, você tem que fazer um planejamento estratégico que viabilize a continuidade da sua atividade. Não só a antecipação sim é importante para resolver o problema no momento seu e do cliente que precisam do recebimento desse valor e que tem direito desse recebimento, né? Mas também o cuidado de lá na frente saber que você está antecipando esses pagamentos que estavam previstos para 2021, para 2022, enfim. Isso altera, né? Tem que ser levado em consideração na hora de fazer um planejamento financeiro e econômico dos seus escritórios também. Perfeito. Eu estou até aqui perguntando, deixa eu já aproveitar e mandar um abração, Kelly, para Kelly. Mandar um abração para Kelly, para Thaísa, para o Milvio, mandar um grande abraço para o Leandro, Gisele, que está aqui conosco, que é presidente da comissão aqui também, né? Querido. Oi, Leandro. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tinha convidado, até para contar para o pessoal, nós tínhamos convidado o Leandro para participar também dessa live, mas na segunda-feira o Leandro tem um compromisso fixo nas segundas-feiras, então acaba que bate, porque o bate-papo também é na segunda-feira, a gente nunca consegue combinar, mas ele mandou abraço para a gente, né, que ele queria muito, mas não vai poder, mas numa outra oportunidade a gente ainda vai trazer o Leandro aqui. E mandar um abração para todo o pessoal que é aqui do Estudos Prev, que as meninas têm um grupo aqui de estudos, então mandar um abração, que é o pessoal da OAB que está conosco. E mandar um abraço, eu não vou falar individualmente, porque são muitas pessoas, e eu tenho até, né, não quero fazer indelicadeza de esquecer de alguém, mas todo o pessoal que acompanha o Bate-Papo Previdenciário toda segunda-feira, mandar um grande abraço para vocês que estão no Instagram escrevendo. Eu vou aglutinar algumas perguntas para a professora Gisele responder, algumas ela já foi respondendo automaticamente, até porque ela é muito didática,
Então, ela já sabe as dúvidas de vocês, ela já foi colocando o que ela foi contando, ela já foi contando numa coerência lógica para que vocês pudessem compreender a situação também. Né? Um beijo grande para o Leandro, está ali escrevendo para a gente. E você sabe, deixa eu contar isso publicamente aqui, Gisele, como é que fiquei mais amiga do Leandro, como é que conheci melhor o Leandro? Nós éramos apenas conhecidos. Aí a gente foi naquele teu evento das comissões, eu acho que foi 2014. Foi 2014, que a gente estava fazendo um projeto de lei de alteração da lei dos juizados, né? Que a gente fez um encontro em cada seccional. E aí eu fui, né, a pedido da doutora Melissa e do doutor Noah, na época, eu fui, e aí o Leandro foi comigo, eu estava, na época, com a carteira de motorista vencida, o Anderson de plantão, o Leandro falou, não, eu vou, vai comigo, aí eu fui, e aí a gente construiu aí uma super amizade, então gosto muito do Leandro e sempre me lembro desse evento das OABs, que foi onde a gente estreitou os laços aí, e todo esse povo que está aí, pessoal que eu conheci da OAB também, amigos queridos que se transformaram em amigos do coração. Gisele, então, pessoal, eles estão com algumas dúvidas, tá? Eu vou aglutinar algumas perguntas para ficar um pouco mais fácil. Exemplo, tá? Perguntas que tiveram ali. Vamos primeiro compreender. A questão dos precatórios, é claro que a gente tem uma vinculação nacional, mas cada tribunal vai dar uma decisão, porque é o tribunal quem efetivamente paga. Então, acaba que questão de particionamento, se eu posso receber antecipado, se eu não posso, se apresenta contrato, se não apresenta, se eu posso fazer Ai, agora me esqueci até a palavra. Sumiu aqui, me ajuda. Quando eu apresento o contrato de honorário, a separação dos honorários, a separação dos honorários. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que é a competência dos tribunais, né? Até onde vai o CNJ, até onde vai a legislação e aonde que entra o papel de cada tribunal para fazer essa orientação. E aí, depois eu passo para as perguntas mais específicas. Ótimo. Então, vamos explicar como é que funciona. O CJF recebe o dinheiro e funciona como uma cascatinha. Ele libera para os TRFs que deram para as varas fazer os pagamentos. O regramento, por exemplo, agora, né, na pandemia, a gente teve a realidade de que cada TRF, em algum momento, começou a criar regras referente à liberação dos pagamentos dos valores depositados. Então, aqui no TRF da Quarta, por exemplo, eles aceitaram que a gente peticionasse e eles determinavam aos bancos que fizessem as transferências para as contas identificadas. O TRF3 depois veio e fez esse entendimento. Em Sergipe, o TRF1, na maioria dos casos, houve um acordo com os bancos, então o TRF liberava o dinheiro no banco e a pessoa ia ao banco, mandava um e-mail com os dados da conta para fazer a transferência. Então, isso foi uma rotina criada em cada TRF, referente, às vezes, até estadual, alguma resolução, né? Mas quem cuida geralmente disso é os regramentos, muitas vezes é a corregedoria que faz essa organização ali, ou que fez essas resoluções ou orientações no tocante às liberações desses precatórios. Mas essa possibilidade de fracionamento, ela deve ser pedida no juízo da execução, em regra, tá? Você pode pedir ela antes da expedição, que é das vezes que eu tive mais efetividade, foi assim, antes de ser expedido o precatório, eu fiz o pedido com base na DCT e mais recentemente, porque essa norma do CNJ é de dezembro de 2019, então ela é bem recente. Mas eu já tive pagamentos em fevereiro, março e abril com relação a essa possibilidade. Então, em dezembro, a gente teve as primeiras RPVs expedidas nesse formato, no finalzinho ali, e depois a gente já teve pagamentos em fevereiro, março e abril com relação a isso. A gente sabe que a resolução do CNJ tem um pouco mais de discussão a respeito da constitucionalidade. O próprio TRF da Quarta tem entendimentos dizendo que não haveria essa possibilidade, que isso seria inconstitucional. Com relação a estados, municípios e Distrito Federal, que a norma está na DCT, que foi objeto de uma emenda constitucional, não há discussão. Então, por isso, na questão dos estados, municípios e Distrito Federal,
façam com base na DCT, não com base na resolução do CNJ. Primeiro porque lá pode ser 5, e depois porque lá foi uma emenda constitucional. Então, ali não se discute muito a validade técnica dessa norma. Mas o TRF aqui da 4ª região, ele tem decisão dizendo que tem que fracionar e algumas dizendo que não tem que fracionar. O que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir, porque tem vários juízos, e daí, nesse caso, o juizado, pelo menos nos meus casos, o juizado foi mais receptivo nesses pedidos. Todos os pedidos que eu fiz no juizado, eu não tive nenhum problema. Nenhum problema. Sim. O juizado mandou expedir. Inclusive, eu comentei contigo hoje de manhã que o pessoal aqui, as meninas aqui do grupo, elas estavam querendo fazer várias perguntas, por quê? Até porque, como você já teve uma experiência positiva, né, as pessoas estão curiosas porque muitas ainda não fizeram, e quem fez ainda está na expectativa do despacho para saber como os juízes daqui vão se comportar. Até vou pedindo para o pessoal que está nos comentários se alguém já teve esse diferimento de fracionamento aqui em Curitiba também, ou no Rio Grande do Sul, vai postando aqui. Afinal, as OABs sempre tiveram, né, Gisele, um trabalho conjunto, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vou aproveitar e mencionar a presença do Thiago Kidrick, né, querido também, fez um trabalho, conversou com o senador, foi atrás quando ficou sabendo da questão do PL, super rápido, ele e a Maíra. Então é sempre um prazer saber que o nosso Sul, ele está sempre aí abraçado, todo mundo trabalhando em conjunto, isso é muito importante. O ofício do Ministério da Economia foi em resposta a um ofício do Thiago, né, representando uma entidade de aposentados, foi ele que obteve essa resposta dizendo que o dinheiro está no judiciário e eles que não estão liberando. Então, foi uma vitória, porque daí direciona... Né? Porque fica aquele diz que me diz que, na verdade, as próprias OABs, ou as entidades de classe, elas não sabem, eu digo entidades de classe, entidades de categorias interessadas, como aposentados e demais, não sabem nem contra quem entrar, porque fica um falando que é ao Ministério, outro dizendo que é a Justiça, então assim pelo menos já tem um posicionamento, né, Gisele? Exatamente. E com relação, eu estou vendo ali algumas perguntas, né, de como fazer o fracionamento, o que acontece? No rito dos juizados, eu não tive problema até o momento, todos os pedidos que juizados federais, tá? Porque a questão estadual, eu não conheço nenhum problema que tenha dado, não vi ninguém reclamar que pediu com base na DCT e teve problema, tá? Agora, com relação a essa questão federal, primeiro porque a norma é de dezembro, 19 de dezembro, se eu não me engano. Então, assim, agora é que as pessoas começam a tomar ciência dessa norma e começam a fazer os requerimentos. Muitos juízes, até dentro da própria 4ª região, que eu já recebi, algumas várias dizendo que o TRF não tem a ferramenta. Tem sim, porque já foi feito aqui em Santa Catarina. Eu tenho decisões favoráveis tanto do TRF em agravo, mandando fracionar, tá? Quanto de primeiro grau em juizado. Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu encaminho essas decisões, tá? Porque eu acho que a Kelly comentou hoje. Eu ia até convidar a Kelly para ela participar aqui com a gente. Kelly, vou te mandar um link para você falar um pouquinho. A Kelly estava me contando que, inclusive, ela recebeu uma informação no sentido de que parece que faltaria a ferramenta. Exatamente isso que você está dizendo. Aproveito também, Gisele, só para colocar já no que você está falando, que a Fabiana Savenhago, ela disse o seguinte, olha, juízes indeferindo o fracionamento também em Santa Catarina, com fundamento na Constituição Federal, na Justiça Federal. Então, olha, Fabiana, a Gisele teve uma situação diferente em juizado. Não sei se o teu era vara comum, e daí, né? tem decisão de rito comum, favorável. O TRF tem decisões nos dois sentidos. O TRF tem decisão dizendo que não pode fracionar porque é inconstitucional, esse fracionamento não seria aquele fracionamento de execução que a Constituição proíbe, tá? E o TRF tem decisão favorável. Então, eu tenho as duas decisões, né? Se alguém precisar, eu posso encaminhar. E eu acho que o importante é o seguinte: a norma é muito recente, não há um entendimento final. Alguns tribunais sequer tinham tido esse pedido ainda. A maioria das varas aqui da 4ª região que diz que não há ferramenta
Fala provavelmente porque não tem ainda, não recebeu ainda nenhuma normativa específica da Corregedoria ou da COGEF para viabilizar isso, mas já foi feito em algumas varas, digo porque já recebi em março, fevereiro, março e abril, valores de RPV nesse sentido, né? RPV do Estado já vinha há mais tempo, essa específica da Federal é muito recente, então a gente tem que... E eu acho o seguinte, a gente tem que conversar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar contato com os desembargadores, se for feito agravo. No caso dos juizados, não cabe agravo, caberia mandado de segurança para as turmas recursais. Então, tentar um contato também por telefone com esses juízes. Por quê? Porque eu acho que a situação mudou. Talvez um outro cenário que não fosse da Covid, né? Eles pudessem até dizer, não, espera, vai esperar. Talvez nesse momento apelar para também a questão humana, da antecipação e acho do também, pagamento. Gisele, que assim, exatamente isso que você está falando, e no começo a resposta foi não. Né? Mas as coisas estão mudando e a situação está se agravando. Aquele cenário que parecia que estava tudo bem, que tudo ia ser controlável, as pessoas estão agora cada vez mais vendo que a situação está se agravando, o número de mortes está aumentando, muitas pessoas já passando necessidade. A OAB São Paulo, eu participei de uma reunião, eu soube que nós temos lá um número enorme de advogados buscando auxílio da Caixa de Assistência. Auxílio, assim, a ponto da pessoa estar já numa situação muito grave, que às vezes o escritório, como bem você colocou, fica 1, 2, 3 meses sem entrar valor nenhum. De repente é pego por essa situação em que valores pequenos, mas que são valores diários, de consulta, de contagem, de parecer para de entrar, essa pessoa não está preparada muitas vezes, né? Isso que nós estamos falando só do previdenciário, imagina se a gente for levar em conta ainda as outras áreas da advocacia. Mas, Gisele, deixa eu aproveitar, o André Rodrigues, ele também é nosso coordenador, ele está falando aqui, olha, mesmo com base na resolução do CNJ, né, ele está falando, o Minas Gerais, os juízes também estão indeferindo. Então, usa essa tentativa que a Gisele falou de usar E o dispositivo. eu acho que as OABs, né, também teriam que se organizar nesse sentido. Oficiar, talvez as comissões de direito previdenciário, oficiar a corregedoria, a COGEF de cada tribunal, começar um diálogo institucional, porque vejam, quem assinou essa resolução foi um ministro do STF. Sim. Né? Essa resolução foi assinada por alguém que, teoricamente, teria conhecimento suficiente da Constituição para saber se isso é possível ou não. Outra coisa, nessa época de Covid, apelando para a dignidade da pessoa humana, né, há a possibilidade de fracionamento na ADCT no tocante a estados e municípios. O que a resolução fez foi só estender a mesma regra à União. No momento em que o precatório da União, talvez, pela primeira vez na história pós-Constituição, vai ser atrasado, Constituição de 88, né? Sim. Então, assim, todas essas questões eu entendo que devem ser debatidas, né? O tema não é pacífico, não, porque ele é totalmente novo, né? A gente está aí com 4 meses de uma resolução que traz uma viabilidade específica para os precatórios da União, que já existia, e daí eu acho importante a gente ressaltar isso. Esse fracionamento não é inconstitucional, porque ele existe na Constituição. Não com a União, ok, mas já é permitido, e até em maior quantidade de RPVs para estados e municípios, que teriam uma economia, no momento, inclusive, mais afetada do que a União, né? Sim. Então, assim, tudo é uma questão de argumentação. Pode ter negativa? Pode, mas eu acho que vale a tentativa. Tem decisão do TRF da 4ª já favorável ao fracionamento, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau, em respostas a agravos, certo? Gisele, mas o tema pedir para você, desculpa te cortar, mas só, pessoal aqui, eu quero descer nos comentários, daí se eu passar esse eu não consigo voltar. Você pode repetir o artigo da previsão de fracionamento do precatório? Sim, União Resolução 303 do CNJ, artigo 9º. Estados, municípios e Distrito Federal, artigo 102, parágrafo 2º da ADCT. Isso. Dos atos das disposições constitucionais transitórias.
E o pessoal que está perguntando se vai ficar gravado, sim. A do Instagram são só 24 horas, mas daí se o pessoal ainda quer assistir, vem ali na plataforma da fanpage do IEPREV no Facebook. Aí lá no IEPREV ela fica ad eternum, né? Tá sempre lá. A gente nunca deleta, nunca exclui o arquivo. Ah, mas eu quero encontrar uma conversa da professora Gisele, que foi ano passado, não tem problema. Você vai lá na página do YouTube, todas as lives ficam lá hospedadas. Vocês conseguem ver os 100 programas que eu fiz até hoje, desde 2018, vários interessantíssimos, inclusive com a professora Gisele, que a gente já falou de temas assim mais de 2 vezes, foi muito bacana também. Gisele, o pessoal está aqui com milhões de perguntas, viu? Eu vi uma aqui na questão de que está difícil, né? Em Minas Gerais está difícil. Conversem com as OABs, tentem fazer um diálogo institucional também, sensibilizem. O próprio Leandro colocou ali. Os desembargadores, os juízes estão sensíveis à crise econômica e à situação social como um todo. Esse diálogo talvez resolva, né? Recorram nos processos, ok, mas tentem também ampliar esse diálogo até numa questão social que talvez ajude. E daí, só uma outra pergunta que eu vi aqui na questão dos precatórios deste ano da União. Aí eu recomendo cautela. Ou seja, eu tenho um precatório previsto para pagar em 2020, é da União, que até hoje nunca atrasou e pode ser pago no mês que vem. Vale a pena eu pedir para fracionar? Olha, Boa gente, pergunta. nesse caso, eu não recomendo vocês fazerem o pedido ainda. Por quê? Como eu falei, existe projeto de lei tramitando para garantir o pagamento. O governo disse que não está tentando botar a mão nesse dinheiro. Ele disse que o CJF já tem esse dinheiro para distribuir. Tá? As OABs estão se movimentando para viabilizar a liberação desse pagamento. Então, assim, se você atravessar uma petição e criar um problema no processo de um pagamento que pode sair daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, né? E você trazer toda essa complexidade, eu não recomendo no momento. Agora, não, foi aprovado uma PEC, foi aprovado um projeto de lei, não vai pagar precatório da União esse ano. Ok, então vá lá e tente antecipar seu precatório. Agora, a gente não pode entrar num desespero, né, na questão do precatório, porque assim, o precatório de 2020 da União ainda não está atrasado. Ele é previsto até 31 de dezembro. O que se tenta é antecipar. Ainda não foi liberado. Ah, mas sempre foi pago abril. Não, que a gente recebeu em fevereiro. Depois teve uma época que foi para abril e teve um ano que a gente recebeu em novembro. Novembro, exatamente. Então, assim, até 31 de dezembro, teoricamente, esse precatório é válido para pagar. Né? Então, assim, esse ter falado isso, Gisele, desculpa te cortar de novo, mas assim, eu acho que é importante porque o advogado ele tem que ser um profissional técnico. Ele não pode, assim, se encher de paixões e, às vezes, fazer comentários, colocar na petição, falar com o juiz, às vezes, como exatamente isso que você falou, olha, está atrasado, eu estava esperando. Então, eu acho que é bem importante isso que você colocou, porque nós temos que sempre, né, reclamar, claro, pedir, solicitar, mas lembrando que é importante ter aquela urbanidade e também ter certeza quando a gente está certo, né? Eu e a Thaísa, a gente fala muito sobre isso, eu e a Thaísa. A gente conversa muito sobre essa questão da advocacia e muito do professor também. E a gente fala muito isso, as pessoas às vezes pedem o que não tem direito, e aí elas perdem a oportunidade de receber por, às vezes, uma certa arrogância no modo de pedir o que ainda nem era hora de ganhar. Então, é importante a gente frisar isso também, Gi, para que as pessoas lembrem dessas questões, né? Outra coisa, o Milvio fez uma colocação bem importante, Zélia, até uma colocação mais filosófica, mas acho que tem muito a ver com o que você está falando. Ele disse, olha, se o dinheiro já foi provisionado pelo Ministério da Economia, o que os tribunais ganham com a demora no pagamento? Aí eu vou falar aquilo que eu disse no início, essa mania de fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu quero demonstrar que me preocupo. Eu tenho essa sensação, sabe? Eu estou preocupado com a situação, já vamos fazer aqui, deixar um provisionamento de, quem sabe, uma emergência, só que totalmente fora de hora. Isso nem veio dos tribunais, na minha opinião, sabe, Gisele? Eu trabalho muito com o RealGov, que é uma área que eu gosto também, e eu percebo que isso veio meio que da classe política. Acabou influenciando o tribunal, mas isso veio um pouco de deputado, um pouco de senador, que acaba querendo achar uma saída, né? E aí acabam vindo com umas ideias um pouco assim fora da legalidade, talvez até pelo fato de nem todos terem formação jurídica dentro do Congresso,
eu acho que eles surgem, assim, com, sabe, aquela ideia que vai salvar o mundo. Às vezes eu acho, humildemente aqui na minha opinião, mas conhecendo muito o ambiente do Congresso Nacional, que eu gosto bastante, né, acaba que eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Estava até conversando com um dos deputados que estava atuando na comissão que estava resolvendo essa questão dos precatórios. Ó, tem mais perguntas para você. Vou deixar você falar um pouquinho sobre isso. Daí eu vi aqui assim, pergunta. Alexandre perguntando como fracionar RPV. Veja, a gente não vai fracionar RPV, a gente vai fracionar um precatório em até 3 ou 5 RPVs, dependendo de qual é o órgão devedor. E aí estão as autarquias federais também. Então, vamos o IPREV de um estado, né? O Instituto de Previdência dos Estados, ou no caso dos servidores. E no caso do INSS, que é uma autarquia federal, vai fracionar, vai pegar um precatório de 100 mil e fracionar em até 3 RPVs ali para a pessoa poder receber. Então, a RPV não é fracionada. A RPV mantém o valor dela de 60 salários mínimos, no caso da União, de 10, que é normalmente o teto da RPV dos estados, e do INSS, o teto do INSS, no caso dos municípios. O que a gente fraciona é o precatório. E nesse caso de fracionamento, vejam, também a gente não está falando do valor da causa de competência de juizado. Não confunda o valor da causa com o valor da condenação. E mesmo nas ações do juizado, é possível ter um valor de condenação maior do que 60 salários mínimos, mesmo que eu estava dentro do limite de 60 salários mínimos para o valor da causa. Por quê? Porque a ação demora, e às vezes demora muito tempo. E nesse tempo, os valores vão se acumulando. Então, quando eu entrei com a ação, às vezes eu até renunciei para ficar dentro dos 60 salários mínimos, e tudo que foi acumulando durante o processo, aquilo vai ser pago lá no momento da condenação e da liquidação do cumprimento dessa sentença. Então, a gente vai fracionar precatórios para transformar eles em até 3 ou 5 RPVs, mas vejam, pode sobrar valor, você não está renunciando a nada. Aqui não se fala em renúncia. Então, quando você pega um precatório que o total dele seja maior do que as 3 ou 5 RPVs, você vai receber essas RPVs antecipadas e o restante, menos essas 5 ou 3 RPVs, vai ficar lá para ser pago no momento do precatório, certo? Então, a gente fraciona, não renuncia a nada, e a gente fraciona para fins de pagamento, não para fins de valor da causa. Não há alteração da competência dos juizados. Okay. Excelente. Gisele, até firmei ali a pergunta da Simone, ela é nossa coordenadora também, mas assim, só para... Você já falou, mas eu queria que você só relembrasse. Então, qual é a medida que pode ser aplicada quando você realiza o pedido e indefere? Você já identificou uma no juizado e outro tipo na vara comum. Você repete para a gente firmar aqui para o pessoal que porventura chegou agora? Claro. Sim, no juizado seria um mandado de segurança para a turma recursal, porque não cabe agravo de instrumento ali, né? E no caso do rito comum, seria um agravo para a turma do TRF, que então fosse competente, dependendo do TRF, né? Aqui a nossa é a quinta e a sexta, ou é suplementares, então, mas é o segundo grau, um agravo para o TRF. Porque você tem uma decisão monocrática ali de primeiro grau, interlocutória, e daí você vai recorrer para o segundo grau para que eles viabilizem eventualmente essa possibilidade de fracionamento. E, em paralelo, até a Juliana Bento está falando que a Comissão de Minas Gerais é muito atuante, realmente é muito atuante, e tem conseguido agora, nesse momento de pandemia, muitas vitórias. Talvez seja um ponto para levar, né, para poder fazer esse debate, quem sabe avançar até de uma forma institucional, levando um pouco dessa sensibilidade humana para o momento que estamos passando. Não só a advocacia, mas a sociedade como um todo. Essa antecipação, gente, vai dar dinheiro para idosos, doentes e pessoas com deficiência, né? Sim. Doenças graves. Então, esse não é um valor para a advocacia especificamente, você não está pedindo para você. Sim. Mas também é bom, e também é bom lutar pela advocacia também, né, Gisele? Eu sempre gosto de falar isso, eu falo, olha, a gente luta pelo cliente, mas também luta pela advocacia. Quando você vê que tem colegas precisando de cesta, precisando de bolsa de auxílio da CASP,
é desesperador. Então, a gente precisa pensar o seguinte, a advocacia, quando o advogado trabalha, é verba alimentar. Eu sei que fica chato, por exemplo, você como advogada, você não pode ficar, olha, a advocacia também está precisando, você acaba tendo que defender o segurado mais, até por uma questão própria. Mas eu digo assim, eu, como conselheira, afastada da advocacia, eu posso dizer, gente, os advogados também precisam e devem ser respeitados. Tanto que a gente lançou até uma campanha do IEPREV que era respeito aos honorários do advogado e à verba do segurado. Que o advogado tem que ser respeitado, sabe, Gisele? A gente, quando fica fora da advocacia, parece que a gente vê, lá em Brasília, eu vejo coisas que eu não via quando eu era advogada. O desrespeito que muitas vezes os próprios tribunais, os juízes e muitas vezes até os órgãos administrativos acabam tendo com o advogado. Não é a regra. Via de regra, eles são muito bem tratados. Mas existe ainda aquele burburinho de que o advogado não precisa, de que o advogado não passa necessidade, talvez no passado. Mas a realidade de hoje é outra. Hoje nós não temos um advogado na cidade, nós temos 500, 1.000, 2.000, 100.000, dependendo do lugar, a capital que a gente estiver falando. Então, as pessoas, às vezes, elas estão trabalhando no almoço para pagar a comida do dia seguinte, sim, né? A gente tem que ver essa realidade nem podendo também. Trabalhar no almoço, em alguns casos. E nem podendo, né? Nem podendo, exatamente. Mas o que eu digo da advocacia e do cliente, na verdade, é uma questão de estratégia. A gente sabe que, às vezes, ao sensibilizar a questão do doente, do idoso, você vai ter um efeito melhor. Porque quando a gente vai dialogar institucionalmente, a gente tem que também criar uma estratégia de debate, né? Então, só ficar focando que o dinheiro vai ter que liberar para a advocacia, que a advocacia está com problema, e está com problema, né? A gente teve um aumento em todas as OABs, nas seccionais, de inadimplência. Claro, é uma inadimplência que vai ser sentida mais para frente, porque a maioria suspendeu os pagamentos, né? Mas se sabe que o retorno talvez não seja no mesmo volume que vinha sendo pago. A advocacia não está... Muitos de nossos colegas que trabalhavam em coworking, né? Que atendiam clientes, os clientes não estão querendo ir aos seus escritórios, né? Muitos clientes estão focando no auxílio emergencial, esquecendo do auxílio doença, esquecendo de outros benefícios, né? A postergação do INSS na análise, as agências do INSS fechadas estão dificultando também até, porque quando ele não nega o benefício, o cliente está lá esperando a resposta, muitas vezes ele não te procura, né? Então, tudo isso é uma cascata que vem já desde o ano passado, com a questão da reforma e depois do atraso no sistema e tudo mais, que vem prejudicando a advocacia. Mas por uma questão de estratégia, além de ressaltar o problema da advocacia, nas nossas petições, a gente tem que colocar a questão do cliente, do ser humano que está ali precisando daquele dinheiro. Por que eu fiz essa ponderação contigo? Porque, às vezes, você tem lá o teu melhor precatório que você tem para receber, não é do idoso, não tem uma criança, sabe? Não tem um deficiente, às vezes também aí o advogado se sente com vergonha. E aí eu digo, não tenha vergonha de pedir, porque você também precisa, né? Mas nesse caso não tem como antecipar. Se não for idoso, se não for pessoa... Não. Estou falando no caso dos precatórios normais, que as pessoas estavam com medo que eles não fossem pagos na época. Eu digo assim, daí nesse caso, as pessoas não têm que ter vergonha de também discutir, olha, mas a advocacia precisa. Então, nesse sentido que eu digo assim, é importante a gente lembrar que a gente está com várias bandeiras ao mesmo tempo, né? A gente tem bandeiras diferentes com situações diferentes também. Então, isso que eu quis ressaltar. Não, com certeza. E é importante a gente sensibilizar os juízes no tocante a esses idosos, pessoas doentes ou com deficiência que estão ali aguardando esse pagamento, né? E que têm o direito em resolução para receber antecipado. E no caso dos legisladores, a gente ressaltar isso, né? A importância de se liberar esse pagamento, porque a verba alimentar, e daí vai ter o menor de 60, vai ter a criança, vai ter outras pessoas ali que vão receber esses precatórios de 2020, daí, no caso, esse ano, né? E que esse é uma verba alimentar, né? É a base de manutenção no momento em que muitas vezes as outras rendas familiares cessaram. Então, isso não vem para comprar coisa, né? Imóvel, para gastar, para ir viajar para a Disney. Existe essa ideia, né?
Existe essa ideia de que esse dinheiro é um plus, quando na verdade muita gente não sabe que o escritório ele espera por esse dinheiro para colocar às vezes 4, 5 meses do escritório em dia. Gisele, deixa eu só contar para você, o Jardel do Rio de Janeiro, ele disse que todos os pedidos que ele realizou foram concedidos lá em sede de juizado especial. Por outro lado, parabéns. A Aline de São Paulo, ela falou que realizou o pedido aqui de fracionamento com base no CNJ e o juiz indeferiu. Ele disse que o argumento do indeferimento do uso da resolução 303 foi o seguinte, que o CJF ele está esperando que haja uma orientação do Conselho da Justiça Federal sobre a padronização da questão e que isso depende também do estudo sobre a existência de orçamento para que seja paga a denominada parcela de superpreferência. Você vê, né? Cada um lugar é um argumento. Os entraves que, na verdade, não é nem... Esse aí não está nem dizendo a questão constitucional, porque alguns disseram, não, é inconstitucional. Sim. Mas esse aí não está nem dizendo, não, é que daí precisa vir uma normativa. Sim. Vejam que talvez, nesse sentido, um diálogo institucional que viabilize... Porque, por exemplo, essa questão de fazer transferência para as contas dos bancos, não veio normativa do CJF, do CNJ, do Papa, né? Cada TRF regulamentou. Sim. Certo? O dinheiro estava ali, eles regulamentaram como que iam fazer. Então, essa regulamentação também pode ser feita, muitas vezes, no âmbito do TRF. Claro, seria bom que o CJF fizesse uma regulamentação? Seria. Mas, no momento, existe uma norma do CNJ que diz que é ela, que no início ele já disse que aquela é a norma que vai regrar os pagamentos de precatório, então ela revoga as demais, né? E o CNJ tem competência para isso. Então, o CJF pode fazer, mas teoricamente a regulamentação já existe, o juiz pode ou não colocar em prática. E daí aqui vem vários motivos que eu já recebi de alguns colegas, porque, de novo, eu tive muita sorte, eu acho, porque nos meus processos eu não tive nenhum indeferimento desse pedido. Mesmo aqui na 4ª região, mas eu fiz a pesquisa até para ajudar alguns colegas e repassei algumas decisões que os colegas tiveram que agravar, porque eu até o momento não tive que recorrer em nenhum caso, graças ao meu anjo da guarda, eu acho. Excelente. Mas assim, primeiro dizem que é o sistema, que não funciona, só que veja, dentro do TRF da 4ª existem várias pagando, então talvez seja só um detalhe do sistema que aquele servidor ou aquele juiz ainda não está adaptado, né, a utilizar. Exatamente. Conhece, né? Realmente. É igual a questão de uniformizar. Né, Gisele? Quantas coisas você consegue, às vezes, numa agência? Conseguia, né? Agora é outro mundo. Mas antigamente tinha coisas que você conseguia numa agência, daí você ia lá na outra agência e dizia não. Depois você ia falar por quê? Você ia descobrir que o chefe da agência que ele nunca tinha feito, ele nunca observou que na IN tinha aquele determinado regramento. Então também vai muito disso que a Gisele falou para vocês. A grande orientação que a Gisele deu é conversem, né? Agora tem uma dificuldade de conversar, tenta ligar, tenta mandar pelo menos um e-mail. Eu agora não advogo, mas, Gisele, consegui coisas muito boas por e-mail para gabinete de juiz já na minha vida, sabe? Mandava e-mail, explicava a situação, muitas vezes fui respondida, às vezes a gente pensa que não vai dar certo e não tenta, e tem que tentar, né? Aproveitar aqui, Gisele, você fez menção a Juliana Bento, a comissão da OAB, né, de Minas Gerais, lá de Previdenciário. Vou aproveitar para mandar um grande abraço para o Farlandes, abraço para a Juliana Bento também. Ele, doutor Roberto na Comissão de Previdência Complementar, o Farlandes no regime geral, eles têm feito grandes coisas lá e eles estão na tentativa de fazer a reunião interinstitucional que nós temos aqui. Você acredita que eles não têm lá ainda, Gisele? É uma luta da OAB lá, o tribunal é um pouco mais fechado, não tem essa abertura ainda, mas eles estão trabalhando já para implantar aquela reunião que nós temos aqui também lá em Minas Gerais. Vai ser, acho que um grande avanço, né? Esse diálogo interinstitucional faz diferença, sim, para que as coisas possam ir avançando, né? O debate, o diálogo, a gente sabe que nem sempre é um ambiente tranquilo, às vezes há embates, né? Mas é todo mundo trazendo o seu lado para a gente poder construir soluções. E daí, por isso que eu acho que muitas vezes
o debate institucional é importante, porque a gente vai conversar no processo, mas se a gente puder, através de ofício, através de diálogos institucionais, ir regulamentando isso, né? Então, se o negócio, se a resposta é essa, que não tem regulamentação, então, quem sabe a gente manda um ofício para o Conselho Federal da OAB para que oficie o CJF, então, para regulamentar isso. Né? Se essa é a justificativa, vamos nos movimentar para que essa possibilidade que está regulamentada pelo CNJ seja uma realidade nos nossos processos, pedindo no processo, mas pedindo também, às vezes, uma regulamentação ou dentro um sistema que permita isso, porque não adianta estar regulamentado se o sistema vai lá e o juiz não consegue lançar, o juiz não, né? Mas o servidor, o assessor não consegue lançar as 3 RPVs porque o sistema não permite. Então, são detalhes que têm que ir sendo resolvidos sem dúvida, mas é só no diálogo institucional e no diálogo processual é que a gente vai conseguir esses avanços. Excelente. Eu vou convidar a Kelly para ela vai fazer uma pergunta para você também. Ela até só tirei o áudio dela aqui para ela se ajustar ali. Aí daqui a pouquinho eu chamo ela também, tá, Kelly? Já cortei teu áudio, mas eu tô te vendo bem aqui, tá? Eu só cortei o áudio porque, por enquanto, ainda estou esperando a tua imagem carregar. Gisele, deixa eu aproveitar e só colocar uma pergunta do Alexandre Fará aqui. Eu acho que é sempre bom, ele fez uma pergunta, mas acho que é sempre bom, não sei se foi isso que você falou, Alexandre, mas vou aproveitar a presença da professora Gisele, que é uma grande processualista, para já, então, lembrar quem está começando. A gente tem alguns alunos aqui, Gisele, que nos acompanham, até alunos de último ano de graduação, então, só para frisar. O Alexandre falou assim, quer dizer que como fracionar no GEF, já que lá é RPV. É importante lembrar, as pessoas têm essa ideia de que o GEF só tem RPV por causa da limitação. E aí a professora Gisele vai poder explicar isso melhor até do que eu, né, Gisele? Que não é isso. A única coisa que significa é que na data da propositura da ação, você não pode ter mais de 60 salários para receber. Mas eu vou passar para ela só falar um pouquinho sobre isso e esclarecer que essa discussão ela vai poder acontecer tanto em juizado como na vara comum, né, Gisele? Isso, exatamente. Por quê? Porque no juizado a gente tem o valor da causa, que é o inicial, que é aquele do momento do ajuizamento, que não pode ser superior a 60 salários mínimos, e que envolve 12 vincendas e as atrasadas não prescritas, né? Só que uma vez que o processo demora muitas vezes mais do que esse 1 ano, é comum no juizado você ter pagamento de precatório. E daí, nesse contexto, você vai poder, se o pagamento ultrapassar 60 salários mínimos, você pode fracionar o precatório em até 3 RPVs da União, né? Só que o que acontece? Na maioria dos juizados, no juizado mesmo, você não vai chegar a 3 RPVs, no máximo você vai ter 2 ali, né? É difícil você chegar a 3 RPVs num juizado. No rito comum, nas ações de aposentadoria especial, de concessão, às vezes você chega em valores maiores. Eu já tive uma ação, acho que foi a maior que eu recebi de aposentadoria especial, foi R$480 mil que eu recebi no juizado, no rito comum. Era uma concessão que durou muitos anos, um cliente que tinha até tempo da Organização Mundial de Saúde, foi um processo bem complexo, demorou bastante, e no final ele tinha 480 mil para receber em precatório. Então, eu fracionaria até 180 salários mínimos em RPV, e o que sobrasse ia ser inscrito em precatório para ser pago daí no momento oportuno. Então, se for feito até 1º de julho desse ano, vai ser pago teoricamente no ano que vem, né? Então, é essa organização. Gisele, deixa eu só fazer uma colocação aqui. A nossa conexão do Instagram, desculpa te cortar, mas ela vai acabar, porque o Instagram, ele tem aquela limitação de 1 hora, a gente tem 20 segundos restantes. Sim. Pessoal, venha para a plataforma do Facebook, tá? É fanpage do IEPREV. Venha para cá, a gente vai continuar fazendo as perguntas, então venham, porque a gente ainda tem pelo menos uns 20, 25 minutos com mais algumas perguntas para a professora Gisele. Então venham participar conosco aqui na plataforma do Facebook, tá? IEPREV, não tem erro, é só procurar a fanpage do IEPREV. Deixa só eu colocar aqui. Pronto. Senão a gente ia perder aqui de poder disponibilizar depois. Bem, estamos novamente agora só no Facebook, pessoal. O Milvio fez uma colocação aqui, mas acho que você já tinha esclarecido, Gisele, por causa da minha pergunta, né? Ele falou, olha, importante voltar ao destaque
que não é qualquer precatório que pode ser Isso. fracionado. Eu acho que na hora que eu fiz aquela pergunta falando da advocacia, a Gisele já entrou com esse tema também. Eu estou um pouco atrasada nos comentários, porque nós estamos com 176 comentários. Então, eu fui tentando filtrar e mais quase 89 aqui no Instagram. Tá fazendo muito sucesso, viu, Gisele? 150 pessoas no Facebook, nós estávamos com todo mundo. E mais 90 no Instagram. Então, realmente estava fazendo muito sucesso aqui. Ó. Bem, então vamos lá, Gisele. Aproveitando aqui a tua colocação, eu vou chamar a Kelly, porque a Kelly ela faz parte desse grupo. Primeiro que a Kelly faz parte da OAB aqui do Paraná e também do grupo de estudos, né? Que a gente, que inclusive já te incluíram, viu? Você não sabe ainda porque você estava em live. Ótimo, já me incluam lá, sim, com certeza, vai ser um prazer poder participar. Então, eu vou aproveitar e chamar a Kelly aqui para ela fazer uma pergunta para você também. Opa, deixa eu dividir a nossa tela aqui por igual, assim. Daí nós conseguimos participar. Oi, colocar o nome da Kelly aqui. Kelly. A Kelly também dá aula de Direito Previdenciário. Kelly, baixa um pouquinho assim a tua câmera para aparecer mais teu rosto. Eu sou minimalista, vocês sabem, né? Eu vou para os detalhes. Ó. Isso, agora ficou bem bonita, aparecendo bem. Kelly, boa noite. Boa noite, minhas duas grandes amigas, a minha conterrânea aqui, Gisele Kraviginski, lá de Santa Catarina, fizemos pós-graduação junto, e a Ana Paula, que é a minha amiga aqui, que se me acolheu muito bem no Paraná. Bom, Gisele, eu atuo aqui no Paraná, no Paraná e em Santa Catarina, e eu fiz uma peregrinação em busca do que eu nominei e apelidei do Vale Precatório. Eu chamo de Vale, carinhosamente, como Vale do Salário, que é uma antecipação, e eu comecei nos meus processos a fazer uma peregrinação para esse direito, que já está garantido na Constituição Federal e na resolução, fosse cumprido. E confesso que até esse momento ainda não consegui um espaço favorável, e tenho visto alguns comentários seus, que Santa Catarina teve a sorte de conseguir, e até a última semana eu consegui que uma servidora da 5ª Vara de Florianópolis me dissesse que já tinha, de fato, operacionalizado isso. O grande problema... E aí eu mandei uma reclamação para a ouvidoria do TRF, dizendo, olha, não estão fazendo despacho, não estão cumprindo, fazendo a liberação e o pagamento dessa antecipação. E aí eles me disseram, não, de fato, não tem sistema de fazer esse pagamento, e por isso que não está sendo feito. Então, eu não tenho uma negativa, eu não cheguei a ter um espaço negativo para fazer um agravo, um mandado de segurança. Eles deixaram a minha petição na geladeira, vamos dizer assim, não movimentar. E aí, eles não sabem fazer ali, né? E daí eles deixaram ali, estão esperando para ver o que vão fazer. Exatamente. Aí, do debate surgiu o seguinte, para mim, não precisa de sistema nenhum, o sistema já existe, que é o sistema do RPV. Né? Talvez... Só fazer 3. Aí essa era a dúvida. Como é que está sendo feito? Está sendo 3 para pagar em 60, depois mais 60, mais 60, ou está sendo 3 ou 2 ao mesmo tempo? 2 ao mesmo tempo. Da que eu tive essa última, por exemplo, a mais recente, foi 2 RPVs no valor de 40 mil cada uma. Dividiram meio a meio, exatamente. Meio a meio, o valor ficou igual, 41 e alguma coisa, assim. Eles dividiram em valores exatamente iguais, inclusive as duas RPVs tinham valores iguais. Era o valor de 80, que foi dividido em duas RPVs de 40, era 80 e poucos e 40 e alguma coisa. Daí, quando você expede a RPV, você expede todas juntas, porque a RPV é 60 dias da data que ela é recebida no tribunal. Então, você expede as 2 ou as 3 juntas, elas vão ser recebidas juntas e vão ser pagas juntas. Então, eu recebo elas no mesmo momento. Eu já recebi as RPVs aqui da 4ª região nesse sentido. A 5ª Vara, como você mesmo mencionou, já está fazendo isso, todos os despachos ali foram favoráveis, de Florianópolis, né? E elas expedem as RPVs, o fracionamento, e daí não houve sobra para expedir em precatório, porque tudo cabia dentro, né? E no juizado tudo vai caber dentro. Eu acho muito difícil chegar a 180 salários mínimos, né? Daria mais de 180 mil reais. Mas no caso do rito comum, pode ser que sobre dinheiro, e daí esse dinheiro que sobra vai a precatório. Fica ali, às vezes você vai ter um precatório de 30 mil, mas é o restante das 3 RPVs ali, né? Então você pega, mas a expedição delas é simultânea, pelo menos foi de todos os casos que eu recebi, e eu entendo que é o correto. E não é um fracionamento para pagar também de forma
postergada alguma. Não, elas são expedidas juntas e pagas juntas. Perfeito. Deixa eu aproveitar, só fazer uma colocação aqui. A Lúcia Pugliese, que é aqui minha amiga também, interior do Paraná, né? Jandaia, Londrina, Maringá, fala assim que ela atua por ali. A Lúcia, ela falou que ela teve ali, o juiz fez, de ofício, inclusive, como manda a resolução, sem até ela tivesse qualquer problema. E a Marli, que é de Goiânia, ela também está dizendo aqui que ela teve um primeiro que deu certo. Então é importante, né, a gente sempre ressaltar, primeiro, agradecer que nós estamos com pessoas do Brasil inteiro participando e trazendo um pouquinho para a gente conhecer como é que isso está acontecendo, sendo operacionalizado no Brasil inteiro. Então, desculpem, meninas, mas só para fazer, eu vou descendo os comentários, tem que fazer alguns apontamentos para vocês. Podem continuar. O que eu acrescentei nas minhas petições, agora recebendo a informação da Quinta Vara, sobre que já está sendo expedido lá nessa vara em especial, o que eu tenho feito aqui no Paraná e nas outras? Gente, então liguem lá para a servidora, para o diretor de secretaria da Quinta Vara, que ela sabe como fazer, né? Porque realmente a dúvida era exatamente essa. Seriam juntos, separados, eu imagino que o sistema não permite que você coloque 188 mil, vamos dizer assim, né, dentro de um RPV. Então, eu imagino que esse seja o problema. Quando você digita um número, o sistema trava. Não é uma única RPV, são até 3 RPVs, e as RPVs respeitam o seu limite individual de 60 salários mínimos no caso da União. Então, o que ele faz é só expedir, como ele já pode fazer, inclusive o que ele faz, quando ele emite RPV para mais de uma parte dentro do processo. Então, o sistema aceita isso, é só porque talvez eles estejam fazendo da forma errada, colocando uma RPV de 180 mil, sei lá, né? Não sei como é que eles estão tentando fazer, mas dá para fazer, pelo menos na 4ª região, porque a gente tem aqui em Florianópolis algumas varas que já fizeram. Mas, de novo, há uma discussão daí não de sistema, mas de viabilidade, seja porque eles querem uma orientação do CJE, porque quem fez foi o Conselho Nacional de Justiça, e eles querem que o Conselho da Justiça Federal emita também uma resolução. Veja, uma burocracia para você garantir um direito fundamental de dignidade mínima da pessoa humana. Né? Então, tudo isso eu acho que porque ou a discussão de que não haveria possibilidade de fracionamento de execução, que a Constituição proíbe, mas na DCT ele permite já para os estados, municípios e Distrito Federal. Então, esse fracionamento não é algo absurdo ou totalmente inconstitucional, tanto que já é possível em outros entes federativos, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que começar a evoluir, porque a norma é muito nova. Há uma primeira negativa, assim, uma rejeição. Primeiro, que é algo diferente, o ser humano tem isso, né? Do diferente. Depois, dá trabalho. Não é fácil, eles vão ter que aprender a fazer uma coisa diferente, né? Então, isso também cria um primeiro impasse ali, e a gente vai ter que ir conversando, que nem você falou, eu ligo e peço, então liga para a mulher lá da Quinta Vara, eles estão conseguindo fazer lá, é o mesmo sistema, dá certo, vamos lá, me ajuda. Nessa hora conversar é muito bom, né? Então, exatamente, tipo, sensibilizar a pessoa também, né? Pense, é um idoso, essa pessoa tem 80 anos, essa pessoa tem quantos anos, essa pessoa tem deficiência, essa pessoa tem doença grave, né? Ele precisa desse valor, ele não tem como esperar até o ano que vem. A normativa já dá esse direito, tanto que se preocupou em chamar e criar uma verba super preferencial para esse tipo de situação. Né? Então, assim, Gisele, acho que esses detalhes... Deixa eu aproveitar, olha, eu sei que você já respondeu, mas como são muitas respostas, eu acho que é importante você frisar de novo aqui para as pessoas, tá? Esse pedido do fracionamento, ele pode ser feito antes, você já disse que preferencialmente antes, mas e quando a pessoa não fez? Nós estamos com vários comentários aqui nesse sentido. Queria que você repetisse. Dá para fazer, tá? É um pouco mais controvertido como vai ser feito, porque assim, ó, eu já fiz isso na estadual, tá? Na federal eu ainda não fiz. Na estadual, em alguns casos, eles não cancelam o precatório. Eles antecipam o valor. Tá? Cada tribunal vai viabilizar e vai organizar como é que isso vai ser feito. Mas existe um entendimento que vai fazer o seguinte: ele vai cancelar o seu precatório, emitir um novo precatório que vai ter que entrar na fila, tá? E fracionar as RPVs. Então, ele antecipa o pagamento das RPVs, mas o precatório que você tinha, que, digamos, poderia ser um precatório
que está previsto para 2021, se ele for expedido no segundo semestre desse ano, a parte que sobrar vai ser expedido para 2022, certo? Então, em muitos casos, eles cancelam aquele precatório que já estava na fila e reemitem essas novas requisições, as até 3 RPVs no caso da União, e mais o que sobrar de valor em forma de precatório. Então, por isso que eu falei que no caso de ser pagamento previsto para 2020, talvez isso traga uma complexidade muito grande para o seu processo, que não valha, porque há uma possibilidade de os precatórios serem pagos em 2020, talvez não no primeiro semestre, mas no segundo semestre. A gente não sabe, mesmo que não antecipem, a gente não sabe como vai andar a economia. Até o momento não tem nenhuma regra que permita a eles postergar, né? Pode ser que a economia tenha um declínio muito grande e haja alguma negociação para esse dinheiro, então, ficar retido, enfim, mas eu acho que seria imprudente você pedir para precatórios da União de 2020. 2021, 2022, daí, né, mais para frente, que ainda não temos precatórios para 2022, mas você pode ir analisando. Os de 2022, provavelmente, você já pode pedir, porque não foram expedidos ainda, você antecipa, né? Os de 2021, que são os do segundo semestre do ano passado, e os que foram até esse primeiro semestre, você pode ir analisando. Primeiro, o juiz dessa vara não aceita. O meu processo está numa vara que o juiz não aceita fracionar. Se eu pedir para fracionar, eu posso atrasar a expedição do meu precatório, em vez de ser 2021, ficar para 2022. Vale a pena eu correr o risco? Ou vale a pena eu deixar expedir o precatório e deixar para receber no ano que vem? Né? Então, são análises de risco que têm a ver com um monte de detalhes que não são genéricos, são individualizados. Por quê? Porque se eu sei que a vara permite, vai ser só fracionar e já expedir, ok, eu posso pedir para trocar, né? Agora, se eu sei que aquela vara está criando problema e que o TRF ainda está instável com relação a essa jurisprudência, eu posso atrasar 1 ano o pagamento do meu precatório, né? Então, assim, para aquilo que não foi expedido é uma coisa. Para aquilo que já foi expedido, você tem que tomar um cuidado, porque você já entrou na fila. Né? Deixa eu aproveitar, Gisele, até falar o seguinte, o Fernando Salvati Godoy, ele fez exatamente essa pergunta para você, ele falou, olha, precatório já expedido, mas com previsão de pagamento em 2021, credor idoso, como faço para fracionar? Você já respondeu, mas só para dizer para o Fernando que a gente já colocou aqui a pergunta dele para... Também, assim, se você não sabe como é que a vara está fazendo, entre em contato, manda um e-mail, liga, pergunta, gente, olha, eu tenho um precatório, tem essa norma, vocês aplicam? Como que vocês aplicam aí, né? Como é que está sendo feito isso aí na vara? Não, a gente não faz, isso aqui não, a gente entende que isso é inconstitucional, não, enfim, a gente nem sabe o que é isso. E aqui, nesse caso, o Fernando fez a seguinte colocação, Gisele, olha, ele falou assim, mas já está expedido. Aí, o que eu faço? Ele falou, eu converso diretamente no TRF ou tem que ser sempre na vara que expediu o precatório? Porque, assim, vai depender de como, não sei qual é o tribunal que ele está, né? No tribunal, por exemplo, de Sergipe, que é o estadual, eles têm um setor de precatório, eles têm um formulário próprio, onde você faz isso e entrega lá, e eles fazem antecipação. Por isso que eu digo, depende do tribunal. Região, né? Entendeu? Então, assim, os estaduais já estão um pouco mais adaptados a isso, porque a regra lá não é tão nova. Os federais ainda estão criando procedimentos. Vai que daqui a pouco a corregedoria lá, o COGEF, cria uma rotina que diz, não, aqui você não pede mais no de origem. Mas, no momento, eu entendo que o pedido seria normalmente na origem, né? Porque é quem emite as RPVs. Até porque dava para tentar e esperar uma orientação, né? Porque se não for o caso, a própria vara vai dar informação de que não seria vai dizer, não é aqui, né? Por isso, entre em contato primeiro, pergunta, vocês já fizeram, como que tá funcionando? Nunca fizemos. Mas você acha que eu peço aí? Conversa com eles, porque como é tudo muito novo, não existe um regramento específico. A maioria tem sistema e não sabe nem usar, porque nunca fez. Né? Então, a gente vai ter que construir uma solução entendendo que nem eles sabem como eles vão fazer. Não é uma coisa que eles já fizeram, entendeu? Então, assim, vai ter tribunal que vai entender que o pedido tem que ser feito lá no setor de precatórios para antecipar esse valor.
Sim, com certeza. Gisele, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, porque como são muitas, eu vou fazendo algumas perguntas rápidas, tá? A Thaísa, ela fez a seguinte colocação, olha, os honorários, eles também são antecipados? Pode levar em conta aqui a ideia de que o acessório acompanha o principal nesse aspecto também? Então, depende. Nos casos em que todo o valor é pago em RPV, e que houve o pedido de separação, eu já tive casos em que foi feita a separação. Nos casos em que sobra valor no precatório, porque assim, vamos entender primeiro. Honorários de sucumbência são da titularidade do advogado e não tem nada a ver com o precatório do cliente. Sim. Podem ser pagos em RPV, independente do valor do cliente sem precatório. Porque sucumbência, isso daí, o próprio CJF tem normativas de que o STF tem entendimento nesse sentido, né? Então, o valor da sucumbência não entra nessa questão. Uhum. Certo? E honorários destacados? Os contratuais, que são mediante a juntada do contrato ali, muitos juízes têm, ao emitido a RPV, separado no tocante àquele valor que está sendo pago e deixando o restante, se sobrar precatório, para ser separado lá. Mas tem alguns que entendem que não. E a normativa ali dá a entender também que ficaria os honorários para pagar depois, tá? Só que em muitos casos, a RPV supre todo o valor a ser pago. Então, o valor dos honorários vai ser ali destacado. Tá? Deixa eu aproveitar, Gisele, nesse sentido ainda, tá? Temos mais 4 perguntas aqui, a Érica, o Emerson, os outros 2 eu passei aqui. Como está funcionando com a justiça estadual? Você falou que o estadual já está mais acostumado, né? Mas aí 2 perguntas. A primeira, em relação a esse fracionamento, e essa que seria a fila, né, dos super preferenciais que você também comentou, e ainda mais uma situação, estou tentando aglutinar tudo aqui. A questão de que, caso não fossem pagos, que viesse aquela ideia de que seria usado esse valor para gastos no combate da pandemia. Então, para essas 2 situações, a gente mais se referiu ao federal. Como é que está o cenário estadual? Olha, o cenário estadual, no tocante aos municípios, estados, né, e Distrito Federal, a gente viu que está tendo uma pressão muito grande dos estados para que sejam postergados esses pagamentos. Tá? Uhum. Mas há, como eu falei, o artigo da ADCT que viabiliza a antecipação, inclusive, de precatórios já expedidos que estão em mora, que tem precatório, inclusive, que está em mora no estado e municípios, né? Uhum. Com relação aos pagamentos de expedições também de fracionamento, eu não tive problema, eu já fiz em diversos estados e não tive até hoje problema, porque a regra está na ADCT e já é um pouco mais antiga. A discussão maior tem sido no tocante ao federal. Eu não sei se tinha mais algum item. Não, acho que era isso. É que muita coisa você já respondeu. Mas como tem o pessoal que acabou de chegar e acabou fazendo algumas perguntas, e são bem interessantes, então, para frisar, eu fui perguntando, né? E aí, então, só para mais uma, isso a gente se referiu também às originárias, né, acidentárias. E quando se trata da delegada, mesmo caminho? No caso da delegada, se o pagamento é referente ao TRF, sim, mesmo caminho, né? Mesmo caminho, né? Quem recebe mesmo caminho, Você faz o pedido, porque o precatório da delegada vem do TRF, não do TJ, nesse caso, né? Então, é o mesmo caminho. Eu só não sei como que eles estão fazendo dentro do sistema para expedição das RPV, se eles usam o mesmo sistema ou não. Talvez eles tenham algum problema de sistema ali, que daí teria que ser verificado. Na delegada, eu acho que eu não tive pagamento depois de dezembro para verificar como fazer, assim, não me recordo especificamente. Deixa eu aproveitar, então, mandar um grande abraço para a França, nossa coordenadora do EPREV em Belém, abraço para a Lúcia, que voltou ali para deixar um oi, para a professora Andressa Ruiz Cereto também, que está ali fazendo uma pergunta para você. Acho que foi exatamente isso que eu perguntei. Tinha uma pergunta antes da dela semelhante, acho que o que você respondeu também já responde a dela, né? Que era o fracionamento, as possibilidades nas ações acidentárias que tramitam na Justiça Estadual. Então, acho a acidentária é do TJ. Isso.
E a Isso. delegada é do TRF. Então, entendo que as duas podem ser pedidas, e como é da União, as duas são da União, por serem autarquia federal ali, né? Não são da União, mas são de valores federais, são com base na resolução do CNJ, na resolução 303. Mas vai depender ali se é acidentária, quem vai organizar o pagamento é o TJ. Se é da competência delegada, quem organiza o pagamento é o TRF da região da pessoa ali, né? Então, mas o pedido, a meu ver, pelo menos nesse início, é igual. A questão é que, às vezes, as delegadas conheçam um pouco mais, as estaduais tenham alguma rotina já estabelecida, então dá para entrar em contato, porque, veja, a gente está falando do Brasil inteiro, né? Então, não tem uma regra só. Teria que entrar em contato com os tribunais para conversar com a vara, né, para ver como que eles fazem ali, porque as estaduais talvez já tenham uma rotina mais sedimentada na sua região. Dá uma analisada, porque, como eu falei, tem tribunal estadual, né, TJ, que já vem fazendo isso há bastante tempo naquele critério da DCT, das 5 RPVs. Excelente. Deixa eu aproveitar que o Leandro mandou um abraço aqui para a Gisele, a minha Gisele agora, para a Gisele Canton, que é professora de custeio também. Então, ela está assistindo a gente. Um grande abraço para ela. Kelly, vou deixar você fazer mais uma pergunta aí para a Gisele. Isso. Gisele, a gente debateu um pouquinho sobre isso, amadurecemos alguma coisa sobre essa antecipação do precatório, até por conta da minha angústia. E aqui eu quero reforçar o que a Gisele já falou, da necessidade dos advogados peregrinarem junto às varas, ligarem e buscar uma solução, né? E aí eu homenageio aqui o meu presidente aqui da Comissão do Paraná, o Leandro, que sempre diz que ele não faz um enfrentamento com o judiciário, tenta primeiro conversar, verifique qual é o problema que está acontecendo operacional na vara. Deu o exemplo, foi mais ou menos isso que eu segui, né? Eu segui com ele como mentor, né? Então, não enfrente, e vai peregrinando e conversando junto com secretarias, juízes, de qual solução, e por isso que eu falei, quando eu mencionei na minha petição, o exemplo que eu dei da Quinta Vara. E aí, voltando sobre esse assunto, mas vamos dizer que nós tivemos um despacho denegando, um despacho do juiz, e aí a gente tem as duas hipóteses, o agravo no rito ordinário e o mandado de segurança, se for juizado, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte, independentemente dessas duas possibilidades, eu não teria uma reclamação direto para o CNJ, o juiz que está operacionalizando o processo está descumprindo uma resolução do CNJ. Não caberia uma reclamação Sabe que eu estava pensando nisso, né? Eu não tive nenhum processo meu, mas eu estava considerando isso, assim, esses dias, quando eu comecei a receber as notícias, eu pensei, cara, isso é um descumprimento expresso das resoluções do CNJ, né? E a resolução diz exatamente que eles que vão regrar, está escrito ali no começo que essa resolução é que vai regrar a questão dos precatórios. Mas aí dá para fazer, acho que daí teria que analisar bem a reclamação, mas eu acho que um diálogo primeiro é melhor, né? Caso o diálogo não vença e a questão processual também não avance, né? Daí eu acho que é algo que pode ser feito também, mas eu penso que por ser um descumprimento da resolução, caberia sim uma reclamação por descumprimento expresso da normativa, porque eles são expressos, inclusive a normativa é muito recente, né? Foi feita recentemente e assinada pelo ministro que está no momento como presidente, né? Então, diferente de ser mais antiga e ter sido um outro que assinou e esse aqui ter outra opinião, não, foi quem assinou, tá lá, então sabe bem o que fez, sabe bem o que assinou e vai entender melhor o descumprimento, né? Mas a questão é analisar o momento, eu acho, né? Talvez primeiro tentar um diálogo e não conseguindo, porque você vai denunciar o juiz para o CNJ, né? Então tem toda a questão política sua, né, dentro da vara ali. Então, acho que é possível sim, mas tem que ver se primeiro não é só um problema de sistema que eventualmente eles estejam inviabilizando, entendeu? E algo que possa ser resolvido. Não sendo resolvido, daí eu acho que a gente tem que tomar todas as medidas necessárias, sim, recorrer dentro do processo e reclamar no CNJ. Excelente. Bem, Gisele, deixa eu aproveitar aqui o Diego Melo, ele fez a seguinte pergunta também, olha, o depósito do precatório RPV em conta particular, ele engloba o valor principal
ou somente os honorários? Para pedir o precatório, você já deve estar cadastrado? Aí ele está se referindo, acho que àquela questão do Banco do Brasil, não é? Acho que né? Não envolve envolve tudo, principal e honorários. Daí, assim, na maioria dos locais, a OAB conseguiu um diálogo com os tribunais em que tanto o pagamento é feito para a parte e para o advogado, se o advogado juntou o contrato e pediu a separação, quanto tem alguns locais que estão permitindo a transferência toda para a conta do advogado e depois o advogado faz o pagamento do cliente, presta contas ao cliente, faz o repasse, né? Eu, pessoalmente, no escritório, a gente faz sempre com a juntada do contrato de honorários. Então, eu já fiz pedidos em diversos locais do país, onde eu informo a minha conta, a conta do cliente, e o juiz determina ao banco que faça a transferência, mas com uma ressalva. Alguns estados, e daí eu não sei bem de qual cidade ou estado ele alguns estados, por exemplo, Sergipe, né? Lá foi feito um acordo em que o peticionamento não é feito. Você tem um e-mail do Banco do Brasil e do banco estadual lá, que é Banese, se eu não me engano, e você manda um e-mail para o banco com os dados da RPV, com os dados das contas, e o banco faz a transferência e te devolve o e-mail com os comprovantes, tá? Então, assim, não é em todos os tribunais que foi determinado que seja mediante peticionamento. Então, você tem que tomar o cuidado para entender qual foi a normativa ali, a regra que foi criada dentro da rotina COVID do tribunal em que você está atuando. E para quem atua em mais de uma cidade, estado ou região, entender que existem regras diferentes. Aqui na 4ª região, você peticiona no processo e o juiz manda um e-mail, um ofício para o banco, e em alguns lugares, o juízo só faz a EPV, ela é depositada e você vai ter que se resolver com o banco para transferência. Nossa, que confusão, né? Gisele, mais uma coisa, tá? Mais uma pergunta. Acho que talvez seja muito cedo ainda para ter uma jurisprudência, mas a gente já tem algum posicionamento do TRF4? A Irenita, ela está perguntando, que ela falou, olha, o que está acontecendo aqui? Quando a gente tem uma decisão favorável, o INSS está agravando. Então, assim, você sabe se o tribunal já tem se manifestado? Qual que é a posição do TRF4? Que aí ela está perguntando especificamente do nome. Eu tenho 2 decisões que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, acho que foi quinta-feira da semana passada, uma favorável e uma contrária. Então, é muito recente o tribunal, até o momento, pelo menos pelo que eu vi, não há um posicionamento firme num sentido ou no outro. Por isso, até a questão de se fazer análise de risco, né, de precatórios já expedidos. Mas eu tenho as 2 decisões, não sei exatamente qual vai ser o entendimento final. Acho que a gente tem que ir dialogando para, quem sabe, avançar na matéria. Com certeza. Kelly, mais uma última pergunta aí para a professora Gisele, antes da gente deixá-la descansar? Pois esse tema ele atiça bastante. Ele conseguia aqui entender como funcionava na prática esse pagamento, só colocando uma observação que às vezes passa ali na questão teórica, já que eu estudei sobre isso para poder, nos meus processos, é que também cabe para a questão de quando a gente faz habilitação de herdeiros, né? Se essa preferência... eu tinha 2 perguntas aqui de espólio que ainda não fiz. Então, se você puder já também responder, acho que vai ajudar. Porque nós temos 2 nos comentários aqui, tem 2 perguntas sobre a questão do espólio. Então, já vou deixar para a Kelly falar e daí depois passo a palavra para a Gisele também. A resolução do CNJ, assim como o artigo 100 da Constituição Federal, fala que também devem ser aplicado essa parcela da antecipação do precatório super especial, também eu já estou chamando, eu fico apelidando as coisas aqui, para os sucessores das pessoas que têm esse direito, ou seja, os sucessores daqueles que são maiores de 60 anos, que têm alguma deficiência, ou que estão também naquela lista com doenças graves. E aqui é importante a gente mencionar, porque a gente pensa muito na questão do INSS, até esquecendo um pouco dos precatórios, que também são das varas estaduais, municipais, advidos de remuneração, servidor público. Aqui também a gente tem que colocar que essa situação desse precatório passa, então, para os sucessores, e que essa lista de doenças graves não é a lista que nós temos do INSS, que trata de doenças graves para efeito de carência, né? De dispensar a carência. Ele menciona na resolução do CNJ a lei, que é a lei do imposto de renda, né? Aquela tabela do imposto de renda, que eu acho que até é mais ampliativa do que a própria
a questão ali da carência. Então, a fundamentação para a gente olhar se se enquadra ou não é a lista, então, da isenção do imposto de renda, que é algo que é importante para a gente ver em que se enquadra. E aí, o que eu fiz nos meus processos, a grande maioria, eu já apontei ali o requisito, ou seja, fazer, do caso concreto, apontar que tem mais de 60 anos com a carteira de identidade e apontar a existência de doença grave através ou de um atestado, uma perícia que já está no processo, por benefício por incapacidade, ou um atestado da pessoa, porque às vezes a gente não tem como adivinhar que a pessoa tem uma doença grave. Né? Então, cabe, então, fazer uma prova mínima ali da existência, um atestado médico, que comprova a existência dessa doença grave da lista do imposto de renda. Tá? Essa é a minha dica aí, nos finalizando, então. Agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, tá? É uma honra, com certeza. Imagina, Kelly, a gente que agradece. E vou passar para a Gisele, então, para ela fazer as considerações finais dela. Também o Alexandre fará, ele fez, além dos inúmeros elogios que eu coloquei aqui na tela, né, para a nossa live, para a professora Gisele, para a professora Kelly, agora o Alexandre, ele fez uma consideração, ele falou, olha, quando o devedor é o INSS que paga em dia, nem é tão vantajoso fracionar, né? Já que os estados que estão atrasadinhos, aí já é mais interessante. Mas é importante lembrar que, às vezes, um ano para o nosso cliente que está no estado muito grave é demais, né? Ou pior, quando a gente pega, assim, aquela ação que sai no meio de julho, e aí você tem um ano e meio quase completo, né? Para entrar na fila. Então, acho que nesses casos vale bem a pena, né, Gisele? É verdade. E assim, se a resolução for regulamentada, como foi nos TJs, na questão dos estados e municípios, eu entendo que esse pedido vai passar a ser feito direto nos tribunais, tá? Perante o presidente do tribunal, porque até está no artigo 8º da resolução, no parágrafo 8º do artigo 9º da resolução, mencionando que se tiver o convênio, eles podem fazer até de ofício, não teria que ter pedido, entendeu? A gente está vivendo esse momento inicial, em razão da resolução ser muito nova, dessa organização dos pagamentos. Se essa resolução perdurar, e eventualmente eu espero que perdure, né? Eu acho que a gente vai ter momentos de mais facilidade, inclusive de não ter que cancelar o precatório, de você pedir para precatório já expedidos e fazer a liberação, que seria muito mais seguro. Então, talvez quem quiser tentar, né, nesse formato que tem RPV para 2021, aliás, precatório para 2021, e que queira fazer o pedido direto ao tribunal sem necessária o cancelamento do precatório e tudo mais, isso é possível também. A questão só é que teria que ver se o tribunal tem este convênio, porque ele menciona um convênio ali que teria que ser feito. Então, assim, eu acho que a gente tem que avançar, tanto no estudo quanto no regramento disso. Os próprios tribunais ainda estão construindo essa ferramenta que os TJs já têm há algum tempo. E daí é importante esse diálogo até entre TJ e TRFs, para que eles possam começar a viabilizar isso, né? Mas o que eu acho é que a gente tem que começar a tentar usar essa ferramenta de uma maneira segura, ponderada, sem aquela ansiedade na questão dos precatórios de 2020, porque talvez eles sejam pagos, inclusive, no primeiro semestre, mas se a coisa começar a se postergar muito, é algo que pode ser tentado também, e daí eu sugiro tentar no formato do artigo 9º, parágrafo 8º da resolução, que menciona ali os pedidos até de ofício, fazer um pedido para que, no caso de idade, né, para ser de ofício, e nos casos que demanda a prova ali da doença ou da pessoa com deficiência, daí pode ser passado essa obrigação de analisar para o juízo de execução, análise da condição do beneficiário portador de doença grave ou de deficiência. Mas, de novo, são soluções que vêm, eu acho, facilitar esse momento, né? E para encerrar, eu queria agradecer o convite, agradecer poder estar aqui, agradecer a presença de todos, né? Ficaram com a gente até esse momento, a Kelly, a Ana Paula, por debaterem, para a gente poder chegar, né, pensar em novas soluções para tudo isso, e ressaltar, assim, ó, que a gente tem que ter esperança, que a gente tem que ter força de vontade para lutar agora, né, saber que nós somos a voz dos necessitados, né, então a gente não pode, na primeira porta fechada, dizer, não deu certo, não, a gente tem que ser firme, a gente tem que tentar construir algo, né? Porque eu entendo que a população está precisando muito,
E isso também vai viabilizar a continuidade do trabalho de muitos advogados através do recebimento dos seus honorários, mas é um trabalho em conjunto, né? Que eu acho que nós temos que fazer entre nós, então dividir decisões, dividir sistemas, né? Conversar, ser transparente naquilo que a gente está conquistando para, quem sabe, ajudar o colega, ter um pouco de solidariedade nesse momento. Eu acho que a gente vai mais longe se a gente entender esse novo cenário, talvez como uma forma positiva de a gente seguir mais junto, assim, né? Trocando ideias, construindo. Eu acho que esses ambientes virtuais trouxeram esse benefício, né? Não é fácil cada um estar na sua casa e não poder se ver, não poder se encontrar, mas pelo menos a gente pode dialogar assim, e cada um compartilhando um pouco, a gente pode chegar mais longe, né? Então, eu acho que o nosso papel é esse. Quero parabenizar o IEPREV por viabilizar esse local de debate que pode trazer coisas tão construtivas, né, para toda a advocacia e para a sociedade. Parabéns, Ana Paula, pelo trabalho. Obrigada, Gisele. Então, deixa eu aproveitar e fazer a leitura aqui. Primeiro, agradecer todo o pessoal que está conosco, mas quero agradecer aqui e mandar a Lucrécia, o Bernardo, o Emanuel, o Hamilton, a Cássia, que falaram muito, né, da questão aqui, de tudo que você dividiu com a gente, a Silvânia, minha amiga querida, também de Minas. A Márcia fez uma colocação que eu vou ler para você, que eu acho que sintetiza um pouco disso que você falou, Gisele. Ela falou assim, ó: eu quero dar meus parabéns às doutoras por estarem compartilhando esse dia a dia da advocacia previdenciária. Normalmente, os advogados guardam para si tais informações. Abraços de Porto Velho, Rondônia, né? Então, olha, a gente está chegando em todos os cantos do país. Isso que você falou, Gisele, é importantíssimo. É dividir com os outros, facilitar, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco mais egoísta de, não, eu aprendi, a pessoa que estude e aprenda. Eu acho super bonito isso em você, na Kelly, em outras pessoas que estiveram conosco aqui no chat, que são professores também, vários vieram aqui no chat conversar, Thaís, Milvio, Leandro, pessoas que têm um grande conhecimento também, mas que estão sempre dividindo, o Bernardo, que está aqui com a gente também em todas as nossas lives, nossos coordenadores do IEPREV, e dizer da importância e do reconhecimento que as pessoas veem de você dividir isso conosco. A Débora também colocou, e tem uma colocação também do Bernardo que eu achei bacana, eu vou ler para você, que você merece aqui, ó. Ele colocou as superpoderosas, né? Essa live mexeu com o bolso e com o coração dos previdenciaristas do Brasil. Sensacional. Parabéns, show de bola. Esse Bernardo não tem jeito, mas eu não podia deixar de ler para vocês, tá? O Leandro também mandando parabéns aqui, né? O Jorge de Assis. Então, agradecer, né, a todos. O Hamilton falou que por ele, inclusive, nós poderíamos atravessar a madrugada, viu? Ele está dizendo que ele é seu fã aqui, ó. Esther também, olha só, Esther, queridíssima. Esther mandando parabéns para nós. Esther, meu coração, grande abraço para você. Quanto tempo a gente não se vê? Mas um abraço muito grande para você, de todo o coração, e que esteja, né, todos nós aí passando por esse momento da pandemia, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Mandando um abraço para a Lúcia Catarina, de Curitiba, para a Helena Venhausen, nossa coordenadora de São Paulo, para a Thaísa. Então, todo o pessoal que está aqui falando conosco, eu gostaria de ler todos, mas daí a professora Gisele, ela não vai dormir essa noite, né? Porque foi muito bom e realmente as pessoas gostaram muito. A Sheila também, a Sheila aqui de Maringá, eu fui num evento que ela organizou com a OAB. Foi quando o evento mesmo? Finalzinho de novembro, né, Kelly? Foi. Eu acabei não foi dezembro? Foi aquele que a gente se encontrou, né? Foi 28. Isso, era foi dezembro. Não, acho que era novembro. 3 de dezembro. Não, eu acho que era 26, 25 de novembro. Dezembro foi o primeiro, então, e esse é novembro. Eu não lembro, gente, acho que foi, porque daí nós nos encontramos, eu e você, Gisele, a gente se encontrou em Porto Alegre, no dia 6 de dezembro, que foi o dia que eu perdi meu voo do Maranhão. Foi. É impossível esquecer, olha. Eu vou passar mais. Você comprou roupa? Você foi para o shopping comprar roupa? Cheguei lá, eu tinha ido dar uma aula, né? Vou contar aqui para o pessoal saber que a nossa vida ela é real, né? Tinha ido dar uma aula de calça jeans, tênis, e daí meu voo, eu perdi o voo. Nunca na minha vida, em 15 anos de viagens, Gisele, eu perdi a hora. E eu juro para vocês, eu não perdi a hora, na verdade.
eu li o bilhete do dia anterior, que a saída de Curitiba para o Maranhão é 6h20 da manhã. E a saída do Maranhão para Curitiba é 5h20. E eu cheguei bem feliz lá no Maranhão, 6h20 no aeroporto, meu voo já tinha ido. Aí eu tive que ir no shopping fazer compra mesmo para poder palestrar. Bem, então um abraço para todas. Andréa Vicari, que veio aqui, participou com a gente. Quem não viu a live com a Andréa Vicari, ela esteve comigo no SST News, que é um programa que eu tenho novo, de saúde e segurança do trabalho, lá na minha fanpage, professora Ana Paula Fernandes, com o professor Opitz Neto, e a gente fala só, Gisele, para te contar, você acha que ainda não conhece, a gente fala só de segurança e saúde do trabalho, mas fazendo reflexo nos tributos, no direito previdenciário e no direito do trabalho, é bem legal também. E a gente falou muito dessa questão da pandemia e tivemos a oportunidade de levar a Andréia para falar de saúde mental. Daí a gente falou, ela e a mãe dela têm uma dinâmica muito legal, que é o meditar para não pirar. E aí eles têm um trabalho bacana direcionado para a advocacia. Pessoal, são muitos comentários aqui, tá? Mas depois a professora Gisele vai poder ler, depois ela dá uma olhadinha. Eu acho que agora ela já está super cansada também, né? E a gente já sugou aí os conhecimentos dela por um longo tempo. Mas só para dizer que, se tiver a oportunidade, nós a traremos mais vezes, com certeza, né? Então, agradecer em meu nome, agradecer em nome do Roberto, agradecer que você está conosco sempre, vai estar conosco no Congresso em setembro, né? Então, a gente sempre agradece a sua participação. E a Kelly, minha amiga pessoal, faz parte do meu grupo Noite das Meninas, faz parte do grupo de pesquisa da OAB, então a gente é amiga aí de vários grupos diferentes, né, Kelly? Sim. Kelly é professora também, então um abraço e obrigada para a Kelly participar. Bem, o que mais? A Viviane aqui, ó, se eu não falar da Viviane, depois ela briga comigo, viu, Gisele? Então é isso. Pessoal, um beijo para todos, muito obrigada pela participação, a live vai ficar gravada, vai ficar disponível, vocês podem ver depois, quem chegou no finalzinho vai poder aproveitar, e a professora Gisele trouxe informações aqui quentíssimas, né? Informações boas, outras não tão boas, né, Gisele? Infelizmente. A gente tenta, né? Nem sempre dá para trazer coisas só maravilhosas, mas eu acho que hoje você trouxe mais coisas boas do que ruins, porque, acima de tudo, você trouxe o esclarecimento, e acho que esclarecer essas dúvidas já auxilia no dia a dia do advogado, que às vezes não sabe, não teve uma experiência, não viu nenhuma jurisprudência, e aí não sabe exatamente o que fazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, um beijo grande. As meninas, esperem só um minutinho que eu vou falar com vocês ainda antes de finalizar. Tá. Beijo, pessoal. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.